irmãos, meus amigos, que bom nos revermos, né? Então, antes de começar a palestra, já estamos em 2 de fevereiro, mas sempre é tempo de desejar um bom ano para todos nós, tá? Então, hoje eu escolhi o tema da palestra sobre a gratidão. Vamos falar um pouquinho sobre a gratidão. Então, para começar, eu vou ler uma frase que diz assim: a gratidão é a memória do coração. Foi dita pelo grego Antístenes. Então, a palavra gratidão, ela vem do grego, do latim, que quer dizer graça, grata, né? E nós temos 2 tipos de gratidão: a gratidão moral e a gratidão social. A gratidão que nós mais praticamos nos dias de hoje, né, é a gratidão social, que a gente retribui, ou seja, ela me convida para ir numa festa na casa dela, no dia que eu vou fazer uma festa, eu retribuo convidando ela para vir na minha casa. E essa então é a gratidão social. Mas a gratidão moral, ela é diferente da gratidão social, porque a gratidão moral, ela não faz retribuição, e sim, ela agradece. E como é que nós começamos a despontar dentro de nós esse sentimento da gratidão? Gente, o primeiro passo é o cultivo da humildade no nosso espírito. Através da humildade, a humildade vai nos mostrar a pequenez do ser que nós somos. Embora nós tenhamos ainda o orgulho em excesso na nossa sociedade, né? E tem um filósofo moderno, nosso contemporâneo agora, você já deve ter ouvido falar, já sai reportagem dele, o Mário Cortella. Ele faz uma palestra em empresas e o título da palestra dele é assim: sabe com quem está falando? É a popular carteirada, né? Então, hoje eu estava vendo na internet, uma senhora foi parada e ela falou: não posso ser admoestada porque eu sou arquiteta. Gente, se foi parada, não deve nada, mostra os seus documentos, libera a vistoria lá do seu veículo e segue em paz. Então, ela já tentou dar uma carteirada. Então, o Mário Cortella, ele faz essa palestra que fala: sabe com quem está falando? Aí ele responde, é muito interessante a resposta dele, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: eu sei sim. Eu estou falando com um dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, que vive numa galáxia chamada Via Láctea, onde existem 100 milhões de estrelas, igual ao nosso Sol. E existem ainda 200 bilhões de galáxias, e a nossa provavelmente virá a desaparecer. Quando a gente escuta isso, a gente tem que olhar para a gente e falar: gente, o que eu sou? Poeira cósmica. Não sou nada. Dentro da grandeza que é o cosmos, é o universo. Então, quem gosta de falar, sabe com quem eu estou falando, gente? Vamos pensar de novo, sabe com quem está falando? Com ninguém, né? Porque ele não mencionou aqui, ele só mencionou os planetas e as galáxias, né? E os bilhões e bilhões de seres que habitam esses lugares, né? E também na revista espírita, numa das revistas espíritas, uma mensagem de um irmão, através de um médium psicógrafo, né? Kardec fez uma pergunta, né? Porque ele dizia ali naquela mensagem que os habitantes de Júpiter eram muito mais evoluídos que o da Terra, tudo. Aí Kardec perguntou para esse espírito: meu irmão, e os homens mais adiantados aqui do nosso planeta, o que seriam eles lá no planeta Júpiter? Ele respondeu: simples macacos. Quer dizer, nós não damos por nada, né? Perto da evolução. Então vamos voltar lá. Bom, com essa afirmação do Mário Cortella, os nossos sentimentos, principalmente o orgulho, ele fica um pouquinho mexido, né? Porque vai falar: poxa, eu me acho o máximo, eu
verdade. Eu sou apenas uma poeira perante a grandiosidade dessa extensão de vida que existe no universo inteiro. E é aí que nós vamos começar a perceber que para a gente evoluir, para a gente não ser macaco lá em Júpiter, a gente tem que fazer alguma coisa para que a gente dê o primeiro passo na nossa evolução. Então, os espíritos, o espírito de Joana de Ângeles, que ela escreveu esse livro aqui, ó, Psicologia da Gratidão. É um livro sensacional da Joana de Ângeles. Ela discorre bem sobre isso, ela fala do self, do ego, do superego. É um livro para quem gosta um pouquinho de psicologia, muito interessante e que traz bastante ensinamento para a gente. Então, a espiritualidade, ela tem mandado bastante recado para a gente, né? Bastante. Agora com esses livros aí que a gente fala da reforma íntima, que nada mais é do que nos convidando a transformar o homem velho que nós somos. Porque nós sabemos que nós já tivemos muitas encarnações. E muitas encarnações dolorosas, muitas encarnações que a gente ainda vem com os resquícios daquelas viciações do passado, da maledicência, da crueldade, da sexolatria, da avareza. Então a gente às vezes, do egoísmo, às vezes a gente vê isso quando a gente vê um grupinho de crianças de tenridade brincando, né? Um é mais egoísta, o outro é mais líder, o outro sabe se defender os companheiros. Então isso é o que nós trazemos conosco. E a gente tem a oportunidade de reencarnar para quê? Para poder trabalhar tudo isso. E não adianta a gente chegar aqui e continuarmos termos as mesmas pessoas. Então, Deus que nos provê de tudo, que nos cria, nos dá a vida e dá tudo aquilo que nós precisamos para vivermos nesse planeta, também nos deu sentimentos que inspirem a nossa transformação. E um desses sentimentos é a gratidão, que nós devemos ter para conosco mesmo, para o nosso semelhante e para com aqueles que nos rodeiam. Então, primeiro a quem nós temos que ter gratidão é a Deus. Ele nos criar, nos dá tudo que nós necessitamos e por ser um eterno doador. A maioria das pessoas, quando abre os olhos, jamais é capaz de falar obrigado, meu Deus, por mais um dia. Depois a gente tem que ser grato a quem? A Jesus, que é o grande pastor desse planeta e que conhece cada uma das suas ovelhas pelo seu nome, sabe quem nós somos. E outras que nós temos que agradecer aos missionários que se propuseram a vir aqui na Terra e trazer novos ensinamentos. Então, o Krishna, o Buda, São Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá, Kardec, Chico Xavier e infinitos outros que vieram aqui para trazer os ensinamentos que a gente estava precisando e vieram na data e no momento certo, os profetas, porque não adiantava Cristo falar tudo, porque nós, naquele tempo em que ele aqui estava, ainda não entendíamos as suas palavras, ainda não entendíamos as suas parábolas, e muitos ainda não entendem. Essa é a grande verdade. Depois, a quem a gente tem que agradecer? Aos nossos melhores amigos. Quem são os nossos melhores amigos? Os nossos mentores espirituais, ou o nosso anjo da guarda, como queiramos, né? São eles que velam por nós durante essa caminhada aqui, são eles que nos intuem, são eles que nos afastam dos perigos, são eles que nos fortalecem quando nós caímos, que nos estendem as mãos para que nós possamos nos reerguer, possamos nos levantar. Então eles são os nossos melhores amigos. Depois, a nossa mãe, que nos dá a vida, ao nosso pai, que provê o nosso lar, aos nossos familiares, aos filhos que a gente também traz à vida, enfim, a toda essa cadeia que nós chamamos família.
temos que também ser gratos. E muitos vão falar, mas eu nasci numa família que eu não me adapto, eu não me dou bem com as pessoas, eu tenho problemas familiares. Não. Chico Xavier diz, nasceste na casa que merecias, tens o trabalho que mereces, vives a vida que mereces, enfim, nada é por acaso. Nós nascemos no lugar, no ambiente onde a gente vai ter que evoluir. Então, se nós não estamos satisfeitos com aquela família, é porque é a família que nós merecemos ter. E para que a gente tenha um dia a família que nós sonhamos, nós temos que honrar essa família que abriu o seu ventre, a sua porta para nos receber, para nos educar e para nos conduzir nessa vida. Temos que ter gratidão também, mesmo que não sejamos felizes como gostaríamos dentro daquele ambiente familiar em que estamos. Temos que agradecer aos nossos professores, os professores que nos dão a cultura nas escolas, que nos ensinam a ler, nos ensinam os cálculos, a ciência, a geografia, a história, que se doam ali para nós durante várias e várias horas, durante o ano letivo todo, se desdobrando, para que a gente possa evoluir também intelectualmente, porque o espírito precisa evoluir espiritualmente, mas também intelectualmente, porque tudo que nós aprendemos a gente não perde, fica guardadinho lá no nosso céu, fica guardadinho. Então cada encarnação a gente vai desenvolver. Então por isso que a gente vê um chinesinho de 4 anos sentar e tocar um piano maravilhoso, a gente fala, nossa, mas que é isso? Primeiro a gente vai falar, reencarnação, tudo bem, mas aquilo estava guardado lá no self dele, e quando ele viu um piano na frente dele, a memória dele avivou, ele sentou e toca. Então são as nossas aptidões, pinta, desenha, dança, interpreta, declama, Então essas aptidões que a gente tem e que os nossos professores, eles trabalham com ela, burinam, então também nós temos que ser gratos a eles. Temos que ser gratos também às casas espíritas, que são as escolas das almas, que a gente vem aqui, a maioria nunca vem na casa espírita por amor, a maioria vem pela dor. E aqui ela vai aprendendo como ela tem que se transformar, como ela tem que se amar, como ela tem que se modificar, como ela tem que perdoar, que é muito importante. Porque se nós queremos evoluir, a gente tem que aprender a perdoar. Porque se a gente não perdoar, como um dia vamos querer que Deus nos perdoe das nossas faltas e dos nossos erros? O primeiro auto-perdão que a gente tem que ter é conosco mesmo. Eu sei que já errei muito, mas eu quero ser um ser diferente. O passado já passou. Então eu vou fazer um novo hoje, um novo futuro. E aquilo que eu fiz de errado, que Deus me deu a oportunidade de refazer isso em benesses para com o meu próximo e para comigo mesmo. Outros que são os nossos chefes do trabalho, A maioria das pessoas que trabalham falam, eu tenho um chefe terrível. Gente, aquele chefe que mexe muito com a gente é aquele chefe que nós fomos no passado. Então a gente vê nele a nossa imagem do que nós fomos no passado. Perseguimos, maltratamos, pisamos, humilhamos, e agora temos aquele chefe maravilhoso e a gente fala, ele é terrível, nossa, não sei como eu aguentar. Lógico que vai aguentar, porque você já foi terrível igual. Então você tem que fazer o quê? Você tem que provar e mostrar para aquele chefe que existem tantas maneiras da gente se comportar nessa vida, e quem sabe nós vamos ser o professor daquele chefe para que no futuro ele seja um chefe melhor, mais parceiro, que possa ter, junto com os seus chefiados, possa ter um entrosamento para que o ambiente de trabalho fique mais harmonioso e todos trabalhem felizes, Nós também precisamos agradecer aos médicos, aos cientistas, que se enterram dentro dos laboratórios, pesquisando as doenças, pesquisando os medicamentos, e aqueles que trabalham na área de
de aperfeiçoamento de aparelhagem, tudo em prol para o benefício da humanidade. São criaturas, a maioria das vezes anônimas. A gente só conhece o cientista quando eles divulgam a lista do prêmio Nobel. Aí a gente vê lá na televisão, ganhou o prêmio Nobel disso, daquilo. Mas, na verdade, são homens que ficam anos e anos presos em laboratórios para que a humanidade possa ter uma vida melhor. Então, aqui não tem tantas pessoas idosas, né? Mas, meu pai morreu com 92 anos. Então, a vida de antigamente e de hoje, ele sempre falava, não, horrível, de hoje que é boa. Porque antigamente a gente não tinha sapato, a gente usava tamanco. A roupa da gente passava de irmão para irmão. Quer dizer, quando chegava no pequeno já estava um bagaço. Então era tudo roupa remendada. Escola, se ia na escola, mas muitas crianças desertavam da escola por quê? Porque tinham que trabalhar. Hoje o trabalho infantil é proibido por lei, mas antigamente não. As crianças com 7 anos, 8 anos, já estava tudo no trabalho. E ninguém morreu, viu, gente? Porque o trabalho não mata ninguém, não. Mas hoje é muito melhor. Por quê? Nós temos todas as tecnologias. A gente vê criança aí com 2 anos que pega ali o celular, mexe em tudo, joga joguinho, pega o tablet, sabe falar palavrinhas em inglês. Gente, 2 anos, 3 anos, a gente fica boba, fala, nossa senhora, isso se chama o quê? Evolução. Por quê? Evoluiu o mundo, trazendo a tecnologia, esses espíritos estão no plano espiritual, onde tudo isso já é antiquado, então eles estão adaptados. Então nós achamos o máximo, nossa, as crianças hoje estão tão inteligentes. Não, são espíritos acostumados já a mexer com tecnologia, que vem para quê? Para aperfeiçoar mais e mais ainda, para que o homem tenha uma vida melhor. Hoje o homem precisa trabalhar de 10 a 12 horas, alguns países até 15 horas. Mas no futuro, o homem vai trabalhar ao máximo 4 horas. E ele vai se dedicar mais a quê? A ele mesmo e à natureza. Por isso que toda essa tecnologia está vindo. Não é só para a gente gastar dinheiro em tecnologia. É para que a gente usufrua. E hoje a gente tem uma vida melhor. Hoje as donas de casa não precisam abanar o fogão a lenha para pegar o fogo, né? A gente aperta o botãozinho lá, é forno elétrico, é o cooktop lá, que você põe a panelinha ali, é o micro-ondas, você faz a comida no freezer. Quer dizer, gente, por isso que falar, as mulheres hoje evoluíram, né? Para lavar roupa, aperta a maquininha, não está limpo, aperta de novo. E a gente tem uma vida bem melhor. Imagina nos antigamente, que as mulheradas iam aqui no rio, a minha avó lavava roupa no rio. Gente, é cruel, né? Dá licença que é cruel. A mesma a água que lavava a roupa, encanava para as casas das pessoas. E hoje a gente já tem o conceito da poluição, a gente já tem o conceito do que se pode, do que se não pode, né? Nós já temos todos esses conceitos. Tudo isso foram graças ao quê? Aos cientistas que vieram imbuídos nessa tarefa e que estão aqui nos auxiliando, né? Devemos agradecer também aos nossos amigos e principalmente, gente, aos nossos inimigos. Aí vocês vão falar, eu vou agradecer ao meu inimigo. Olha, se nós não tivéssemos inimigos, nenhum de nós estaria sentado aqui nessa cadeira. São eles os nossos grandes instrutores. São inimigos nossos agora, ó, entre aspas, que no futuro serão nossos grandes amigos e nossos irmãos já são de fato e de verdade. Mas são eles que nos cutucam, são eles que nos chacoalham, são eles que passam uma rasteira na gente, que é para a gente desviar do caminho que a gente está tomando. Por quê? Se a gente tem a oportunidade da reencarnação e chega aqui e continua sendo o mesmo ser, não faz nada para se modificar, está perdendo tempo. E a espiritualidade não tem mais tempo para ficar tomando conta da gente. Ela quer que a gente cresça. Então, por isso que deixa esses irmãos nos chamarem a atenção, deixa eles nos cutucar, eles atrapalharem a nossa vida, mas nós temos que entender que talvez nós já tenhamos sido perseguidores e inimigos de outros em outras vidas. E que
É o ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. Não tem como, né? Então a gente também tem que agradecer eles. Agradecer também a morte física. E às vezes a gente vai falar, nossa, a morte, mas é fim de tudo. Não, gente. A morte física é que nos dá a certeza da vida eterna, que nós somos eternos. Devemos agradecer também ao livre-arbítrio, porque somos senhores do nosso hoje e do nosso amanhã. Porque o livre-arbítrio nos faculta que a gente legisle naquilo que a gente gosta, que a gente quer, ele permite que nós tomemos decisões. Então o livre-arbítrio é muito importante para o ser humano. Agradecer a reencarnação, que é o perdão de Deus para a humanidade. Agradecer ao trabalho, às provas, às lutas, aos desafios, às dificuldades, às doenças e ao tempo, que é justo na prestação de contas e que nos dá todos os dias 24 horas para que a gente faça um novo dia. E agradecer à natureza, que já nos acorda cantando, com aquela luz linda do sol, os pássaros, aquele frescor do orvalho da noite. Agradecer a água que a gente bebe, a chuva que refresca, agradecer ao alimento que a Mãe Terra nos dá, agradecer aos animais que nos dão também o leite, nos dão a sua carne, os peixes dos oceanos que também nos ajudam a alimentar. Temos que agradecer a tudo e a todos, porque só assim é que nós também um dia teremos a gratidão do nosso Pai maior. Então a gratidão é um sentimento que é como uma sementinha que a gente tem que plantar dentro do nosso ser e todos os dias regá-la um agradecimento ao primeiro momento que a gente abre os nossos olhos. Obrigada, meu Deus, por mais um dia que está nos concedendo. E tudo aquilo e quando nós nos deitarmos também para repouso físico, obrigada, meu Deus, pelo pão material que me destes, pelo pão espiritual, pelas tribulações, pelo dia tranquilo, pela paz que tem no meu coração, pelo meu corpo material perfeito, porque eu ouço, eu enxergo, eu falo, eu caminho, o meu coração bate em sintonia. Eu agradeço a tudo isso. E é assim que nós vamos desenvolver dentro de nós o sentimento da gratidão. Então, gente, a gratidão é a chave de sintonia com a felicidade. Se nós queremos ser felizes, vamos cultivar esse sentimento dentro de nós. E para encerrar, eu trouxe uma oração que chama-se Oração da Gratidão, foi escrita por Lena Antabi, que diz assim: Senhor, obrigada pela água que bebo, pela comida que como e pelo ar que respiro. Obrigada por eu ver, ouvir, sentir, tocar, falar, andar e pensar. Obrigada por me permitir trabalhar, empregar e ajudar. Obrigada pelo céu, pela terra e pelo mar. Obrigada por tudo que me destes ontem, pelo que me deu hoje e pelo que vai me dar amanhã. Obrigada pela saúde, juventude, beleza, talentos e qualidades físicas e mentais. Obrigada por me proteger, iluminar e me guiar sempre. Obrigada pela luz, paz, prosperidade, harmonia, sabedoria, saúde em minha família, amizades e em tudo que me rodeia. Obrigada pelo amor que tenho no coração e na minha alma. Obrigada por me ensinar a amar incondicionalmente e sem apego. Obrigada pela vida e por assumir o comando dela. Obrigada por tantas bênçãos e graças, Senhor. Obrigada por todos os milagres e maravilhas, Deus. Obrigada por me amar. Eu te amo e me entrego totalmente em tuas mãos. Assim seja. Obrigada. Eu tenho a minha gratidão por vocês me ouvirem na noite de hoje. Graças a Deus.